Vários assuntos importantes no dia de hoje têm um outro destaque. O Judiciário Federal decidiu derrubar a proibição e liberar o contato entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Jair Bolsonaro. Ambos investigados por uma suposta tentativa de golpe estavam impedidos de se falar desde fevereiro de 2024 por conta dessa apuração. Além da retomada de contato com o ex-presidente, Valdemar também recuperou o direito de sair do Brasil e de participar de cerimônias militares. Essa decisão foi tomada após a defesa do mandatário do PL se reunir com magistrados e argumentar que, por ele não ter sido denunciado pela PGR, as medidas cautelares seriam inválidas. Chamar o Luiz Felipe Dávila, trazer as impressões, Justiça revogando essas restrições de contato entre os dois. E, de fato, parecem óbvias essas razões, pelo menos essa argumentação dos advogados de Valdemar Costa Neto. De fato, Valdemar foi indiciado pela Polícia Federal, mas não foi incluído na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Por essa razão, parece que aquelas restrições deveriam cair. Dito e feito. É verdade, Canhato, dito e feito. Caíram as restrições e isso vai permitir conversas fundamentais entre o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e Jair Bolsonaro, principalmente para essas conversas sobre as montagens dos palanques para 2026, que, na verdade, vai começar essa eleição muito mais cedo do que as demais eleições, Canhato, por uma razão muito simples. O governo está derretendo rapidamente, perdendo o controle da situação. Os partidos do Centrão já estão abandonando o barco, entendendo que estão numa canoa furada que vai naufragar muito antes do que abril, maio do próximo ano, que deveria ser a época em que os partidos vão começar a discutir a eleição, e isso está antecipando a corrida eleitoral. E, portanto, esta conversa é fundamental para saber quais os acordos, os limites e as oportunidades que existirão com o governo, que vem naufragando e definhando há quase 2 anos antes da eleição. Por isso, é fundamental que Valdemar Costa Neto recupere esse direito e possa voltar a conversar com a figura mais importante do PL, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Justiça liberando contato entre os dois, inclusive, viu, Mota? Jair Bolsonaro chegou a conversar por WhatsApp com o nosso repórter Bruno Pinheiro em Brasília. Ele disse que, inclusive, Valdemar Costa Neto vai subir no palanque com ele na manifestação marcada para domingo no Rio de Janeiro. Enfim, encontros agendados, inclusive amanhã de manhã, salvo engano, 10 da manhã, uma reunião entre os dois no PL, no Distrito Federal. Mota. Todos nós temos direitos naturais. Esses direitos naturais são direitos que nos foram dados pelo Criador. São o direito de ir e vir, o direito à vida, o direito de propriedade e a liberdade de expressão. Esses direitos não são favores que o Estado nos faz. Na verdade, a missão principal do Estado é proteger esses direitos. Então, diante de uma notícia como essa, é muito difícil saber como reagir, porque essa medida é um pequeno passo na direção da normalidade, sem dúvida, mas é um passo pequeno demais ainda, diante de tudo que precisa ser corrigido. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa considerar em relação a essa decisão da Justiça, mas pensando também sob o ponto de vista da articulação enquanto ganha o PL, né? Suas duas figuras mais importantes não podiam se falar, não podiam se encontrar, né? Teve uma exceção, acho que em uma missa de 7º dia, que os dois chegaram a trocar olhares, mas não puderam conversar. Acho que teve até um abraço ali, um sinto muito, meus pêsames, mas não podiam conversar sobre questões que envolviam a política brasileira, o PL. A partir de agora, retomarão esse contato. E tem muito assunto pela frente, né? Neto, no fundo, não podiam parecer que estavam se falando. Mas, obviamente, se trata do presidente de um dos maiores partidos do Brasil
e um ex-presidente da República que é a figura, o personagem político mais importante deste partido. Tinha o garoto de recado, então, é isso? É claro, é óbvio que, de uma forma ou de outra, opinião de ambos era ali trocada. E inclusive porque tivemos no ano passado eleições municipais e sabíamos que, por exemplo, em São Paulo, o candidato Ricardo Nunes havia sido escolhido por Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro havia concordado a apoiá-lo. Já no Rio de Janeiro, o Partido Liberal bancou a campanha, porque não é só apoiar, bancar. O presidente do partido mandou o dinheiro, fez a TED, para a campanha de Alexandre Ramagem, 100% escolhido pelo ex-presidente. Quer dizer, nada disso aconteceria se não houvesse uma comunicação através de terceiro entre ambos. Então, o que acontece a partir de agora é acabar o faz de conta. Um faz de conta que não tem absolutamente nenhum sentido. Eles trabalhando no mesmo escritório. Ô, fulano, eu quero ir ao banheiro, por favor, veja se o outro está aí, senão eu não posso cruzar com ele no corredor do banheiro. É uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, Caniato. Então, eu acho que essas coisas são tão vergonhosas que sequer é um avanço ou uma vitória. É simplesmente um assunto que agora deixa de lado ali, vamos esquecer que ele existiu. É assim que eles estão pensando. Mas, Dávila, quais são as prioridades do Partido Liberal agora? Claro que a gente vai trazer também os debates e as articulações em torno do avanço daquele projeto de lei da anistia, mas tem várias questões que precisam ser definidas entre essas duas principais lideranças do Partido Liberal, né? Você mencionou o pleito de 2026, é preciso definir se o PL sai como cabeça de chapa a governo de estados importantes, como é que vai ser a estratégia para a candidatura à presidência da República, mas há vários outros ingredientes que precisam ser colocados sobre a mesa, né? Com certeza, Caniato. Mapeando a eleição de 26, e aí acho que há um ponto de convergência do PL, do partido Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Bolsonaro, que é conseguir eleger o maior número possível de senadores. A captura do Senado pela direita é fundamental, justamente para ali servir como um contrapeso ao Supremo. Achei esse um ponto, provavelmente, que eles têm em comum. Mas para que tenham essas vagas, todas definidas de acordo com os interesses do partido e do ex-presidente, é preciso começar a trabalhar nos palanques desde já, definir quem são esses nomes para o Senado. E se não tiver um nome forte, se há um outro nome da direita, por exemplo, que pode sair, que está afinado com as pautas do partido, e isso é vital. Então, essas conversas precisam começar agora, porque a captura do Senado exige saber nos 27 estados como é que teremos candidatos competitivos em cada um dos 27 estados. Essa não é uma lição de casa que dá para fazer do dia para a noite. Então, essa conversa, por exemplo, é uma conversa que me parece muito importante. A segunda é aí as eleições para governadores, né? E depois montar, evidentemente, as chapas para as eleições para o Congresso Nacional. O que é montar a chapa? Montar a chapa é você ter aqueles bons puxadores de votos para eleger o maior número possível de deputados para o Congresso Nacional e para as Assembleias Legislativas. Então, tudo isso é uma engenharia que deveria começar no início do próximo ano, mas, como eu disse, com o governo derretendo e perdendo o controle da situação completamente à deriva, isso antecipa o calendário eleitoral. E, portanto, essas conversas vão começar muito mais cedo do que nós pensamos. Teve, inclusive, uma pergunta feita aqui para o Mota, porque o Mota, há pouco, disse que seria essa decisão da Justiça, né, de autorizar, liberar o contato entre Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, uma vez que Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e Valdemar não. Valdemar foi indiciado pela Polícia Federal, só que a PGR entendeu que não havia elementos suficientes para formalizar a denúncia. Então, Valdemar acabou não sendo denunciado e, como houve, até onde a gente sabe, a finalização das investigações,
a justiça decide derrubar as restrições impostas aos dois. E aí, Mota, você disse, bom, talvez seja um passo a caminho ou em direção da normalidade, retomada da normalidade. Um passo pequeno, mas foi um passo. Você acredita, e aí uma pessoa perguntou, o Mota acredita que isso vai acontecer em quanto tempo? A retomada da normalidade. Isso depende de muita coisa, né, Mota? A retomada da normalidade. Quais são os pontos fundamentais para você entender que nós chegamos muito próximos à normalidade? A devolução dos mandatos de todos os deputados que foram cassados nos últimos anos, a anulação das condenações do 8 de janeiro, a anulação de todos esses processos que foram abertos de ofício, a devolução do passaporte do presidente Jair Bolsonaro e a anulação da inelegibilidade dele. Eu acho que tá bom, ou precisa mais, Caniato? Eu acho que já deu para mostrar o panorama que a gente está vivendo, né? Eu vou lembrar mais uma vez, eu falei aqui isso outro dia, e pelo que eu me lembro, o Dávila concordou comigo. Normalidade é exceção na história do Brasil. O normal no Brasil é o anormal. O normal no Brasil é o abuso de poder. O normal no Brasil é usar a lei da forma que for mais conveniente, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Essa é a normalidade do Brasil. Então é difícil responder essa pergunta, né? Quando é que o Brasil vai voltar ao normal? Eu acho que antes disso a gente tem que fazer uma outra pergunta. Quando foi a última vez que nós vivemos na normalidade? Eu vou usar essa palavra, me permitam. Na normalidade democrática, no Estado de Direito. Vamos colocar essa pergunta para o nosso espectador, nosso ouvinte. Coloque um comentário nas redes sociais, responda. Quando foi a última vez que você encostou na sua cadeira, na sala de casa, depois de um dia duro de trabalho, respirou fundo e disse, puxa, como é bom viver num país democrático, com Estado de Direito? Acho que a gente tem que responder essa pergunta. Pois é, uma pergunta e tanto, e devem aparecer aqui 1000 respostas, né, Dávila? Você arriscaria fazer uma breve análise e tentar olhar para o retrovisor e apontar qual foi o último momento em que você olhou para o Brasil e viu, estamos em um estado de normalidade plena ou democracia plena? Para mim, foi no fim do governo Fernando Henrique. Acho que nesse período nós tivemos um período de um presidente que zelou pelas instituições, fortaleceu as instituições, permitiu plenamente as liberdades individuais, não houve perseguição política, houve inclusive uma excessiva tolerância com baderneiros, que naquele tempo era o PT, quebrando tudo contra as privatizações, contra a quebra de monopólio, e mesmo tudo isso foi tolerado. Tinha o famoso corredor polonês que os investidores tinham que passar para entrar na Bolsa de Valores e dar lance para comprar as estatais. É um negócio inacreditável, mas foi uma época que nós tivemos essa plena liberdade democrática. E aí, com a chegada do PT ao poder, começa essa degeneração gradual e acelera, evidentemente, demasiadamente depois de Lava Jato, culminando no impeachment de Dilma Rousseff. Dali para frente, essa normalidade deixou de existir há muito tempo. Então, a minha data é aí o fim de 2002. Aí eu acho que nós tivemos um período plenamente de ordem democrática no Brasil. Mas como o Mota bem lembrou na história, são espasmos de raridade que acontecem. Esse foi um período que aconteceu praticamente de 94 a 2002. E depois nós entramos no período de anormalidade, e essa normalidade que vivemos até hoje. E só para dar uma pitaco nessa colocação do Mota e da nossa ouvinte, eu não acho que o Brasil volta à normalidade democrática antes da eleição de 26. Eu acho que não volta. Todas as declarações de membros do judiciário em palestras, eventos públicos, é de que eles se sentem como o verdadeiro herói, guardião da Constituição, da liberdade, e que precisa usar, sim, poderes extraordinários
para defender a democracia do ataque ao Estado Democrático de Direito. Eu sinto que esse espírito missionário não está arrefecendo. E, portanto, nós não podemos ter a volta do período de normalidade enquanto esse espírito missionário, salvacionista, permanecer num poder que cada vez se torna mais forte no país. Silmar Andrade escreveu algumas coisas, lembrando que na gestão de Fernando Henrique ela não se lembra de ter essa bagunça, mas que a partir de 2002 acabou tudo. Nas palavras dela, Comendador Aragão disse que não tinha bagunça nas administrações dos anos 70 do século passado. Enfim, o Jorge Rodrigues, não existe mais retrovisores, todos estão quebrados, ou seja, ele nem quer se lembrar, ele nem quer olhar no retrovisor porque os retrovisores estão quebrados. Você, Cristiano Beraldo, enfim, o Beraldo é novo, deve ter menos de 50 anos, pelo que você se lembra das administrações, qual foi o momento em que você disse, isso parece muito próximo à normalidade? Faz muito tempo, Canhoto, mas eu queria antes fazer um registro aqui e uma lembrança, Mota. Todos esses elementos que você trouxe como necessários para retomar a normalidade do Brasil, na verdade, essas ações atacariam consequências do problema que o Brasil vive hoje. O que a gente precisa atacar e resolver é o ambiente que permite que decisões sejam tomadas nesta natureza, que constranjam determinados participantes do debate político, que impeça que essas figuras públicas tenham liberdade para expressar as suas ideias, mesmo estando protegidas pela prerrogativa do cargo que ocupam, como no caso de deputado federal, fazendo menção, obviamente, ao que aconteceu com o deputado Marcel Van Hatten. Veja, não importa o que ele disse, o que importa é que ele utilizou a tribuna para fazer um discurso que depois lhe rendeu consequências jurídicas. O que a gente precisa acabar no Brasil é com este ambiente que leva o deputado eleito com o maior número de votos no estado do Paraná a perder o seu mandato, como aconteceu com Deltan Dallagnol, com uma justificativa que não tem previsão legal. Considerar a hipótese de que talvez ele teria feito algo que talvez gerasse uma consequência XYZ para lhe tirar o mandato e jogar no lixo o voto de mais de uma centena ou talvez 2 centenas de milhares de brasileiros que foram às urnas no dia da eleição e escolheram seu candidato a deputado. Que país é esse que o Brasil se tornou? E o Brasil se tornou assim, Caniato. Não foi do dia para a noite. O Brasil se tornou assim pouco a pouco, desde 1988, onde a Assembleia Constituinte promulgou uma Constituição onde constava ali o caminho deixado pelos ratos do poder no Brasil, que sabiam exatamente o que estavam fazendo para dominar o país e controlar absolutamente tudo que nele acontece. Nós estamos vivendo hoje consequência de décadas de um trabalho sorrateiro, de gente mesquinha, de assaltantes do dinheiro público, pessoas que se movem pela vaidade, pelo poder e pelo dinheiro e que nos deixaram nessa situação. Estão dando risada, assuma quem assumir o poder. Estão sempre ali rodeando aqueles que assinam um cheque e fazem as indicações. Portanto, Caniato, este dia da plena liberdade no Brasil, eu sinceramente não tenho lembrança dele, porque faz muito tempo que o ambiente político brasileiro não funciona
em torno da proteção das liberdades, mas sim para atender a uma agenda específica de um grupo que não concebe a ideia de desmamar do poder e das benesses que ele traz.